Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, né? Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia, eu estava explicando, falando na quarta-feira passada, que um dos momentos que o pastor Russell Shedd aproveitou para ensinar para o seu netinho o que é misericórdia e o que é graça. E ele compartilhando conosco um dia, quando ele esteve aqui em nossa igreja, a gente esteve conversando também, aí ele dizendo que um dia os pais tinham falado com o filho, né, que era neto dele, que se ele não fosse reprovado aquela matéria, que ele ia ser punido por aquilo, não é? E o garoto então não teve êxito. E o garoto ficou muito triste. Os pais de fato foram firmes, mas não sabe o que é avô, né? Como é que é avô? Eu não aguento esse negócio de avô, tem que ser um pouco mais firme, né? Mas o avô, aquele coração grande, um dia chamou o filho, o neto, falou: você quer tomar um sorvete? Ele disse: mas eu estou de castigo, eu não posso. Disse: é verdade, você não pode. Aí saiu com ele, né? Levou ele numa sorveteria e deu um sorvete para ele. Falou assim: olha, havia sido prometido uma punição para você. O que você merecia era uma punição, mas essa você não vai receber. E o garoto ficou muito feliz, porque não ia ser punido. Aí o avô falou assim: meu filho, biblicamente falando, isso se chama misericórdia. É não dar a você o que você merece. Você não merece não ser punido. Você merece ser punido, mas você não vai ser punido. Isso é misericórdia. Levou um pouco mais adiante, deu um sorvete para ele, e ele ficou meio hesitante assim, receber ou não. Tomou o sorvete e o avô disse: isso é graça. Você não merecia esse sorvete. Isso é graça. É assim que Deus tem nos tratado, irmãos, a cada dia, não é? Nós, na verdade, se Deus fosse nos tratar com o rigor com que nós merecemos, como disse o salmista, quem subsistiria? Isso é misericórdia, é não nos tratar segundo nós merecemos. Mas muitas vezes, na sua bondade, Ele nos dá tantas bênçãos que nós não merecemos. Isso é graça. E porque esse Deus é um Deus cheio de misericórdia e de graça, é que nós estamos aqui hoje para louvar e exaltar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com uma oração de exaltação, de louvor, de gratidão pelo que Ele tem sido feito, pelo que Ele tem feito por nós e pelo que Ele é para nós. Vou pedir ao Timothy que nos leve a Deus nessa oração, quer seja em português ou em inglês, como você se sentir melhor, ok? Oh Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Oh Deus, é verdade, Pai. Aleluia. Sim, meu Deus. Sim, Deus. Amém. Com esse espírito de louvor e de gratidão, queridos, vamos adorar o Senhor, o único que merece ser louvado e adorado. Amém, queridos?
Senhor, e porque Ele é o Deus do impossível, é que nós nos apresentamos diante dEle. No dia 31 de dezembro, nós colocamos aqui, e não só no dia 31 de dezembro, mas no decorrer do ano, muitos fizeram a mesma coisa, colocaram muitos pedidos aqui. E eu tenho recebido o parecer de muitos irmãos que têm testemunhado, que já têm sido contemplado com os pedidos que fizeram aqui. E nós temos agradecido a Deus, e todos os domingos, e todas as quartas-feiras, e na nossa semana de oração, nós intercedemos por cada pessoa que está aqui, por cada pedido que foi colocado aqui, não é? E este é o momento de nós intercedermos. Quero convidar o pastor Salinas, que vem aqui à frente, pedir os irmãos que estendam a sua mão para cá. Tem muitas vidas aqui representadas, muitas pessoas nos acompanham via internet, que nesse instante também clamam ao Senhor. Coloque diante de Deus sua necessidade. Se há alguém aqui enfermo em nosso meio, se há alguém que veio aqui hoje dependendo de uma resposta de Deus para a sua vida, para uma questão da sua vida, e você quer vir à frente, fique livre para fazer isso também. Nós vamos interceder nesse instante. Pai querido, nós confiamos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas. Está escrito que passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras permanecerão para sempre. É no Teu nome, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite. É para te louvar, para te adorar, para bendizer o Teu nome. Senhor, aqui estão os pedidos de oração. Aqui estão as necessidades dos Teus filhos, Senhor. E nós queremos agora humildemente trazê-las cada um aos Teus pés, confiando na Tua providência, confiando no Teu poder. Senhor, faz algo novo na vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, traz a resposta que cada um necessita, que cada um precisa. Traga, Senhor, esta resposta da Tua forma, da Tua maneira, porque às vezes esperamos de Ti uma resposta, mas Tu tem algo melhor para nós. Senhor, nesta noite, traga à existência aquilo que não existe, porque a Tua palavra nos fala desta forma. Abençoa o Teu povo, Senhor, traga saúde, traga vigor, traga ânimo, traga fé, acrescenta-nos a fé, nos ajuda a caminhar na Tua presença com confiança e em obediência, porque, Senhor, Tu és um Deus que cumpre o desejo do coração do justo. Deus eterno, ouve a nossa oração, abençoa o Teu povo. Mais uma vez eu peço a cada um de nós, porque trazemos, Senhor, as nossas necessidades diante da Tua presença, porque cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, e Tu és o mesmo, Tu não mudaste. Deus eterno, atende a nossa oração, pois por fé nós Te pedimos, e pela mesma fé nós Te agradecemos, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe, amado. Os irmãos podem sentar. Queridos, não sei, quem tem uma pessoa aqui quem aqui é boa de português, lê bem português? Tem alguém aqui? Você lê, ô Timothy, não, ô Timothy, vem cá, Timothy, vem cá. Brasileiro, nenhum brasileiro se apresentou, um americano se apresenta, né? Pois bem, na verdade, traga o seu boletim, fazendo um favor. Ele está com lá. Isso. Eu gostaria, não é porque ele é americano, não, porque eu pedi um brasileiro, mas ele veio. Vem cá, Timothy, leia essa pastoral para a gente. Eu gostaria que os irmãos lessem junto com ele, porque talvez ele pode ter alguma dificuldade. Que os irmãos leiam, por favor, com ele. Deus conta com você. Deus conta com você. Apesar da minha máquina de escrever ser um modelo antigo, funciona bem, com exceção de uma tecla.
Apesar da minha máquina de escrever ser um modelo antigo, funciona muito bem, com exceção de uma tecla. Há 42 teclas que funcionam bem, menos e isso faz uma grande diferença. Às vezes me parece que meu grupo é como a minha máquina de escrever, que nem todos os membros estão desempenhando suas funções como deviam, que também achando que sua ausência não fará falta. Você dirá: afinal, sou apenas um peixe, por isso não farei diferença e falta à comunidade. Entretanto, para uma organização precisa da participação ativa e consecutiva de todos os seus integrantes. Na próxima vez que você pensar que não precisam de você, lembre-se de escrever e diga a si mesmo: eu sou uma peça importante do grupo e os meus amigos precisam de meus serviços. Mais do que esta velha máquina, lembre-se da batalha entre os israelitas e os amalequitas. Êxodo 17, 8 a 16. Nesta batalha, uns foram para a luta, outros foram para o monte da intercessão e outro ficou na intercessão. Um dependia do outro e todos dependiam de Deus. Nesta batalha, enquanto as mãos de Moisés permaneciam estendidas, os guerreiros que estavam sob o comando de Josué prevaleciam. Mas se Moisés se cansava e abaixava suas mãos, o inimigo prevalecia. Para que isso não acontecesse, o que fizeram Arão e Hur? Colocaram uma pedra para que ele se assentasse e mantiveram suas mãos levantadas em todos os tempos. Assim Israel venceu seus primeiros inimigos. Deus nos ensina através deste episódio que não há inúteis e imprestáveis no seu reino, nem mais ou menos importantes quando ele é obedecido e servido. De alguma maneira, Deus queria ensinar ao seu povo a importância da unidade, mostrar que isoladamente ninguém é mais importante que ninguém, que cada um tinha o seu devido valor, a sua devida função. Queria mostrar a importância de trabalharem em harmonia uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Amém. Pegadinha. Ele falou que é uma pegadinha. O americano acabou caindo na pegadinha, né? Mas ele saiu muito bem, não foi? Você saiu muito bem. Os irmãos, para aqueles que estão nos acompanhando via internet, na verdade, essa pastoral de hoje é uma pastoral que tem os 3 primeiros parágrafos. Uma tecla não funciona bem, apesar de ser 42 teclas, uma não funcionava bem. E o que acontecia é que o texto ficava um pouco confuso, o texto não ficava claro para quem está lendo, por causa daquela tecla que estava faltando, não é? E você pode olhar aqui, está faltando muitas teclas aqui hoje. Ok, de fato estão faltando muitas teclas aqui hoje, mas lembre-se que talvez semana passada ou semana retrasada, ou algum tempo foi você que estava ausente. Então, assim como essa tecla que não veio hoje faz falta, quando você não vem faz falta do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você é importante. Você é importante. Eu estou feliz porque você está aqui hoje. É uma tecla que hoje está aí junto, que bateu e que funcionou, não é? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Então, todas as vezes que você guarda essa pastoral com você, e quando você estiver em sua casa pensando, poxa vida, não faz falta lá não, é apenas mais um, faz falta sim. Você não é apenas mais um, você é mais um que faz falta, é mais um que compõe esse grupo, não é? Então,
primeiro, pensa em você. Poxa vida, eu não sabia que eu sou uma tecla tão importante. Segundo, aquela tecla que não veio hoje fala: você precisa conhecer esse texto, você precisa saber que você é uma tecla importante. Você não pode faltar, porque a máquina fica incompleta, o teclado fica incompleto. E olha, parece que não fica do mesmo jeito quando você faz falta. Agora pensa aí, você acha que a gente cantaria com mais entusiasmo se outros estivessem aqui juntos? Com certeza, não é? Às vezes até mesmo quem vem e vê o banco vazio fala: poxa vida, olha lá, até os irmãos da igreja não estão lá. Acabam ficando desanimados também. Mas depende de você. Não quero que você fique apontando o dedo para ninguém. Fulano não veio hoje. Pensa em você. Poxa vida, eu faço falta, porque quando eu não venho, deve ser assim que a igreja fica também, né? Aí você vai fazer um esforço a mais para dizer: eu preciso estar lá, servindo ao meu Senhor e unindo força com os meus irmãos para louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, você é uma tecla importante desse teclado aí, não é? Na verdade, hoje a maioria desses jovens nem sabe o que é a máquina de escrever, não é? Lá em Águas Formosas há muitos anos que todo mundo já conhecia teclado de computador, mas aqui nem todo mundo. Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Tenho a alegria de apresentar para os irmãos o Jean Teodule, Edelze e o Daniel, não é? Essa família aí. Está faltando a Laurinha. Conheço eles há muitos anos, há mais de 12 anos que eu os conheço. Bem-vindos, fui o pastor deles há algum tempo na Bethesda e hoje tenho a alegria de recebê-los. Bem-vindos, Jean, Edelze e Daniel. Também boas-vindas ao Gilmar, já há algum tempo que eu não o via. Bem-vindo, Gilmar, Deus abençoe. Gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. Aí, ó, esse grupo bonito aí. Deus abençoe vocês. Também pastor Pedro Salinas, né, e o Joey. Bem-vindo, Joey, bom revê-lo. Deus abençoe os irmãos. Queridos, no próximo sábado, eu vou pedir aí o Daniel, por favor, me auxilie. Meu bem, por favor, me ajude também. Divida aí, ou divida com mais pessoas se for preciso aí. No próximo sábado nós vamos exibir aquele filme God's Not Dead, Deus não está morto. E é free, ninguém precisa pagar nada. Nós depois vamos ter um suco, um refrigerante, uma pipoca, não é? Mas eu gostaria que os irmãos, pode pegar a quantidade de... Mas por favor, vamos ver se a gente enche esse local aqui, não é? Porque o filme em si já é uma grande mensagem. Então no próximo sábado vamos ter aí essa sessão aí desse filme aí, Deus não está morto. Então divulgue, convide a pessoa, faça empenho. Os jovens, leve para os que estão estudando aí, convida as pessoas da escola, não é? Mas eles não sabem falar português. Bom, o filme é em inglês, não é? Então não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. E vai ter a legenda também em português, não é? Então, okay. O sargento logo deu o pé. Então, todo mundo vai poder entender o filme. Então eu espero que os irmãos, por favor, orem por esse trabalho no próximo sábado. É uma excelente oportunidade para evangelizarmos, não é? E para trazermos mais alguém para ouvir essa mensagem. Deus não está morto. Então no próximo sábado às 7h30, pastor, tem algum custo? Free, não é? Free, de graça, tá bom? Então, aí os jovens aí, viu? Aí, o Daniel fica me cobrando: pastor, vamos fazer uma programação para os jovens. Tá aí, então vamos ver se a gente, os adultos apoiam os jovens divulguem também o trabalho, todos divulgando, porque esse filme é para todas as idades, não é só para jovem, não, para todas as idades. Então peço aos irmãos que, por favor, façam empenho durante essa semana, esteja orando por este trabalho, para que seja uma oportunidade daqueles que ainda não conhecem o Evangelho virem a conhecer, e aqueles que às vezes estão um pouco enfraquecidos serem fortalecidos pela palavra. Amém, queridos? Deus é o nosso primeiro aviso. O segundo é lembrar aí, olha no seu boletim, o segundo sábado, se eu não estou equivocado, segundo sábado de outubro, nosso encontro de casais, com o pastor Chico Malaquias, lá do Brasil, da igreja Getsemane do Brasil, vai estar aqui ministrando para casais, uma palestra só para casais. Vai ter um custo aí por causa do jantar, que vai ser um jantar especial. Então, os irmãos, por favor, né, domingo que vem eu vou estar distribuindo os convites para não misturar com esse convite de hoje, não é? Então, os irmãos já estejam orando por esse trabalho e convidando também casais para estarem conosco. Nós vamos abrir no mínimo, no máximo, uma inscrição de 40 casais. Nós não podemos ultrapassar esse número, porque nós não comportamos aqui o nosso salão para poder ficar aconchegante. 40 casais.
45 é estourando, é muita gente, fica muito apertado, mas o ideal seria, para ficar mais confortável, de 35 a 40 casais. Eu gostaria de ver se a gente conseguir atingir esse alvo aí no segundo sábado de outubro, tá bom? Mas agora eu estou concentrando a nossa atenção para o próximo sábado, nossa sessão de cinema aí, Deus Não Está Morto, esse filme que vai ser, que já está passando aí nas telas aqui, vários cinemas, e no Brasil também está fazendo maior sucesso, né? Essa oportunidade agora da gente louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Eu queria ler um texto, queridos, bem no comecinho, lá no livro de Gênesis. Esse texto aqui é apenas um versículo, verso 4 de Gênesis, capítulo 4, verso 4. Aliás, vou ler o verso 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Eu fico pensando, querido, se a importância da gente ofertar, da gente contribuir, da gente dizimar, da gente ser leal e fiel a Deus naquilo que Ele nos dá. Mas é mais do que você pegar um dinheiro no bolso e colocar ali. Quando você fizer isso, tem que ser feito, pode ser o valor que você der, a Bíblia diz que tem que ser de acordo com as suas condições, mas quando você fizer, não faça assim, é para ajudar aquela igreja, não, faça assim, vou dar para o Senhor, vou ofertar ao Senhor em gratidão pelo que Ele tem feito por mim, vou dizimar por fidelidade, porque Deus tem sido fiel a mim, não é? Faça como expressão de adoração, e diga para Deus assim: Deus, que o Senhor se agrade da minha oferta, porque mais do que da minha oferta, que o Senhor se agrade da minha vida. A oferta é uma extensão da minha vida que é oferecida ao Senhor. Amém? Senhor, nós consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas e pedimos que Tu abençoes o Teu povo, para que tenhamos alegria de fazer isso, ó Pai, consagrando a Ti não apenas nossas ofertas e dízimos, mas também nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos louvar ao Senhor.
Mateus, capítulo 15. Capítulo 15, versos 21 a 28. Um texto que já, por certo, é bem conhecido dos irmãos. Senhor, peço-te que tu tenhas misericórdia de nós e ministra o nosso coração nesta noite. O Senhor deve ter algo muito especial para falar conosco, ó Deus, com aqueles que vieram aqui hoje, com aqueles que nos acompanham via internet. Por isso, ó Deus, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a bênção de ter os nossos olhos e ouvidos, corações abertos para ouvirmos e recebermos tua palavra, como palavra do Senhor para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém, queridos? Não sei se os irmãos se lembram, mas alguns meses atrás, eu não sei precisar quantos meses, mas alguns meses atrás, não muitos, eu preguei aqui sobre esse texto, sobre o tema a mulher que impressionou Jesus. E quando eu preguei sobre esse assunto, eu falei que ela impressionou Jesus pelo menos de 3 maneiras. Ela impressionou a Jesus por causa da sua humildade. Quando ela foi aparentemente humilhada, ela não permitiu que o orgulho a impedisse de continuar buscando ajuda naquele que poderia ajudá-la. Ela impressionou Jesus pela sua perseverança. Quando as dificuldades aumentaram, diminuindo cada vez mais a sua chance de alcançar o seu objetivo, ela não desistiu no meio do caminho, ela continuou na sua busca. Mas ela impressionou Jesus por uma terceira coisa: ela impressionou Jesus por causa da sua fé. Quando a solução do seu problema parecia impossível, em que muitos não acreditavam na sua vitória, ela permaneceu firme na fé de que a qualquer momento Jesus iria atendê-la. Mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais e falar de uma maneira geral sobre todos os personagens envolvidos nesse texto, que nos fala da cura e da libertação de uma menina que se encontrava endemoniada. Isso se deu na região de Tiro e Sidom, 2 cidades que se encontravam no limite norte das terras de Israel com o Líbano. Então vamos partir para esses destaques do texto, ou dos personagens desse texto. Primeiro destaque: o espírito de luta de uma mãe. Esse texto nos fala do espírito de luta de uma mãe. O texto não menciona o nome da mãe,
mas sublinha de forma marcante seu esforço em favor da sua filha. O texto também não nos fala a idade da menina, só nos deixa entender que era uma criança que estava horrivelmente endemoniada. O que esta mãe faz? Ela deixa tudo o que estava fazendo para trás e sai em busca de ajuda para sua filha. Nesse caminho que ela começa a trilhar, começaram a surgir os primeiros obstáculos, os primeiros impedimentos, as primeiras dificuldades. Desde que esta mãe saiu de casa para buscar ajuda para sua filha, ela só encontrou portas fechadas, só encontrou resistência, especialmente da parte de quem ela esperava encontrar não apenas ajuda, mas sobretudo solução para o seu problema, que era da parte de Jesus. Mas o mais interessante de toda essa história, irmãos, é saber que esse espírito de luta foi recompensado com uma grande bênção, que foi a libertação e a cura da sua filha. Meus irmãos, eu creio que muitos filhos não têm sido beneficiados pelos benefícios que vêm do alto, não porque Deus não deseja abençoá-los, mas porque não tem havido esse mesmo espírito de luta da parte de muitos de nós pais em favor dos nossos filhos. Muitos desses pais são capazes de se sacrificarem para darem uma vida melhor e mais cômoda para seus filhos, mas são relapsos e omissos no que diz respeito à sua formação moral e espiritual. É lamentável, irmãos, são rigorosos muitas vezes para que eles sejam alguém na vida profissional, na vida intelectual, mas muitas vezes são tão relapsos na vida espiritual e moral dos seus filhos que os deixam à mercê da sorte. O que tem acontecido com muitos pais hoje é que eles estão deixando seus filhos para trás. Seus filhos sabem manusear com perfeição um telefone ou um computador, mas não sabem manusear a Bíblia. Eles sabem o caminho da escola ou o caminho do cinema, mas não sabem o caminho da igreja. Eles conhecem os heróis da TV, mas não conhecem os heróis da Bíblia. Eles veem os seus pais valorizando o trabalho ou outra coisa do seu interesse, mas não os veem valorizando o seu compromisso com Deus e com a igreja. Com muita frequência, os filhos veem os seus pais trocando esses valores por qualquer outra coisa de menor valor. Aquilo que Jesus disse aos seus discípulos no passado, talvez Ele esteja dizendo hoje a você e a mim e a muitos de nós pais hoje: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nos dias passados, os pais levavam os seus filhos para Jesus, abençoá-los, e muitos de fora tentavam impedi-los. Nos dias de hoje, lamentavelmente, a coisa tem invertido. Em muitos casos, os pais é que têm sido empecilho dos seus filhos irem a Jesus. E minha pergunta é: será que você não é um deles? Pense nisto. Que espírito de luta tem havido em você, pai, em você, mãe, para que seu filho conheça Jesus, para que seu filho chegue a ter Jesus? Esse texto nos fala do espírito de luta de uma mãe. Segundo lugar, esse texto nos fala da crueldade de Satanás. Da crueldade de Satanás. Conforme eu disse anteriormente, a Bíblia não menciona a idade da menina, mas diz que ela não passava de uma criança. O texto não entra em detalhes, só diz que a criança estava horrivelmente endemoniada. Este advérbio de intensidade, horrivelmente, foi preservado pelo evangelista Mateus para que nós pudéssemos ter uma noção do quadro em que se encontrava esta criança. Talvez tenha sido esta a razão do porquê ela, a mãe, não levou a sua filha consigo. Você já imaginou o que é carregar uma criança endemoniada? O dicionário define a palavra horrivelmente como sendo
horrorosamente, horrendamente, feiamente, hediondamente, cruelmente, terrivelmente, perversamente, pessimamente, tristemente, deprimentemente. Todas essas palavras são sinônimas da palavra horrivelmente, para que nós pudéssemos entender a gravidade daquele quadro. Creio que essas palavras, amados, ainda não conseguem traduzir e definir tudo que o diabo fazia com aquela criança. Só para termos uma pequena noção do que nós estamos tratando aqui, eu quero destacar 2 textos que podem nos dar uma breve ideia do que o diabo podia estar fazendo com aquela criança. O primeiro texto está em Mateus capítulo 17, versos 14 e 15. Eu vou ler. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. O que o demônio fazia com este garoto, irmãos? Aí você pergunta, mas o texto não fala que é endemoniado. Se você continuar lendo, você vai ver que o texto fala que exatamente era um demônio que fazia isso. Essa criança estava atormentada por um demônio. Eles o faziam ter convulsão, fazia espumar a boca, rilhar os dentes, além de lançá-lo por terra em qualquer lugar, chegando muitas vezes a lançá-lo no fogo e na água. É só para você ter uma breve noção da crueldade de Satanás, irmãos. O que ele é capaz de fazer com uma criança. Ele o possui de tal maneira que ele tem convulsões, uma atrás da outra. O joga por terra sem piedade, joga no fogo e na água. O segundo texto, Marcos capítulo 5, versos 1 a 5. Entre mentes que as pessoas que estão acompanhando a internet possam terminar de ouvir a mensagem. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. O que os demônios fizeram com esse homem? Eles o tiraram do convívio social, do seio da sua família, e o levaram a viver nos cemitérios como uma besta humana. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, além de se ferir com pedra, era preso e se quebrava as algemas. Todo mundo tinha dele e não convivia com ninguém, possivelmente até comesse detritos e dejetos humanos. Irmãos, é o estado em que estava vivendo um ser humano.
Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. O diabo não tem a menor compaixão da sua vida, da sua finança, da sua saúde, da sua família, do seu casamento e nem dos seus filhos, por menores que eles sejam. Se tem algo que o diabo não tem em si, é algo chamado misericórdia e compaixão. O prazer do diabo é destruir tudo aquilo que Deus te deu. Foi o próprio Jesus quem disse que ele, o diabo, na condição de ladrão, veio somente para matar, roubar e destruir. O diabo é inescrupuloso, e para atingir o seu objetivo, o apóstolo Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz. Fique atento, meu irmão, porque pode estar sendo nesta forma de anjo de luz que ele tem se apresentado a você, mas não se iluda, mais cedo ou mais tarde ele pode fazer com seus filhos o que fez com a filha daquela mulher e com o filho daquele homem. Ele pode fazer com você e com a sua família o que fez com aquele endemoniado de Gadara. A crueldade de Satanás não tem limite. Tudo de ruim que ele puder fazer para destruir a vida de uma pessoa, ele irá fazer. O diabo sabe que os seus dias estão contados na face da terra, antes de ser lançado de uma vez para sempre no lago de fogo e enxofre. Mas enquanto ele puder infernizar a sua vida, enquanto ele puder atormentar a sua vida, ele o fará. Por isso, não brinque com quem só pensa e trabalha para te destruir. Terceiro, o texto nos fala da compaixão de Jesus. Da compaixão de Jesus. Quando analisamos friamente o texto, a primeira impressão que temos de Jesus é que ele foi indiferente à dor de uma mãe que sofria com o sofrimento da sua filha, que se encontrava horrivelmente endemoniada. Mas analisando o texto com mais calma, com mais profundidade, descobrimos que isso não é verdade. Pelo contrário, encontramos um Jesus solidário, amoroso e cheio de compaixão com o que sofre. O silêncio de Jesus teve pelo menos dois objetivos. Primeiro, ver qual seria a atitude dos seus discípulos. Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. Segundo, ver a reação daquela mãe, para que ficasse registrado o seu exemplo para as gerações futuras, de que humildade, perseverança e fé são três virtudes que fazem uma diferença tremenda e fundamental na vida de quem as coloca em prática. Por certo, amados, desde os primeiros momentos em que aquela mãe começou a chamar e a clamar a Jesus por misericórdia em favor da sua filha, que o coração de Jesus já havia palpitado de amor e de compaixão em seu favor, e só aguardava o momento certo para externar aquilo que já estava lá dentro. Um pouco mais adiante, nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, Jesus afirma que tinha compaixão da multidão que o acompanhava, pelo fato da mesma estar com fome. Vou ler o verso 32 desse mesmo capítulo 15 de Mateus. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que se Jesus tinha compaixão de uma multidão que estava com fome, e que saindo dali poderia se alimentar e tudo acabaria, Jesus não iria ter compaixão de uma criança que estava horrivelmente endemoniada, atormentada por Satanás? Claro que sim. Compaixão é uma das especialidades de Jesus por aqueles que sofrem, especialmente daqueles que estão sendo atormentados e destruídos por Satanás. O que fez com que Jesus deixasse atrás de si uma enorme multidão, enfrentasse a fúria do mar e fosse à cidade de Gadara para encontrar-se com um homem endemoniado,
não foi outra coisa senão o amor e a compaixão que ele tinha pelos perdidos. Irmãos, Jesus deixa uma enorme multidão, enfrenta uma tempestade terrível e vai encontrar-se com um homem que ninguém valorizava, que ninguém dava valor. Por que Jesus faz isso? Por causa da sua compaixão, do seu amor, da sua misericórdia para com os que precisam do seu auxílio e da sua ajuda. Mas esse gesto de Jesus, deixando atrás de si uma enorme multidão, enfrentando um mar tempestuoso para ir ao encontro de um pecador, de um homem possesso por uma legião de demônios, é nada, amados, é absolutamente nada comparado com a sua demonstração de amor por mim e por você, ao deixar a sua glória nos céus e vir e tomar a forma humana, ser gente como a gente, tomar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, tomar sobre ele os nossos pecados, para que através da sua chaga nós fôssemos sarados, através da sua morte nós pudéssemos encontrar vida, queridos. É isso que Deus fez, como diz Paulo na sua carta aos Filipenses, que ele deixou a sua glória, assumiu a forma de servo. Oh, amados, isso ele fez por amor a mim e a você. Que coisa linda, como Deus nos ama, como Deus nos ama, como ele é cheio de graça e de compaixão. Esse texto nos fala de uma quarta realidade: a insensibilidade dos seus discípulos. A insensibilidade dos seus discípulos. Quando os discípulos ouviram a aparente indiferença de Jesus ao clamor daquela mulher, fizeram-lhe o seguinte pedido. Olha o pedido que eles fazem para Jesus. Aquela mulher vem buzinando, vem clamando: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto não fala quantas vezes aquela mulher disse isso, mas chega um momento que os discípulos chegam e falam para Jesus: manda essa mulher ir embora. Eu não sei, queridos, eu não sei se vocês perceberam, mas o evangelista Mateus nos informa que eles, na verdade, não fizeram um pedido a Jesus. Eles rogaram a Jesus. Você vai perguntar: pastor, e aí, não é a mesma coisa? Não, pedido é uma coisa que você faz de forma natural, de uma forma simples. Rogar é algo que você faz com veemência, com insistência, com dureza. Eles rogaram a Jesus que mandasse aquela mulher que clamava em favor da sua filha, que se encontrava horrivelmente endemoniada, mandasse embora. O que será, irmãos, que levou os discípulos a fazerem aquele pedido a Jesus? Será que eles ficaram incomodados com a insistência daquela mãe? Será que eles acharam que Jesus não iria atendê-la? O texto não diz o que os levou a agirem daquela forma, mas fica claro que eles não tiveram sensibilidade à dor e à necessidade daquela mãe. Pedir a Jesus que a mandasse embora era a última coisa que eles deveriam fazer, se é que deveriam fazer isso. No mínimo, eles deveriam ter sido solidários, irmãos, com aquela mulher, ajudando-a a chegar até Jesus, mas eles preferiram trilhar pelo caminho mais cômodo, que era não se envolverem com a sua dor, pedindo que Jesus a mandasse embora de mãos vazias. Agora preste atenção no que eu vou dizer, meu querido, porque sentar aí ou ficar aqui e criticar os discípulos pela sua indiferença para com aquela mulher é fácil, mas será que nós não temos agido da mesma forma? Quantas pessoas precisando de ajuda passam por nós
e nós não damos a mínima para elas. Na maioria das vezes, a ajuda que essas pessoas precisam nem é de dinheiro, e sim de ajuda espiritual mesmo. O capítulo 2 do Evangelho de Marcos nos fala de 4 homens que tiveram uma atitude completamente oposta aos discípulos nesse texto em questão. Vou ler apenas os primeiros versículos, que dizem assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Amados, tudo leva a crer que se o problema daquele paralítico fosse algo que aqueles homens pudessem fazer para resolver, eles teriam feito, porque eles se importaram com o seu próximo, eles se importaram com aquele homem. Mas quando eles descobriram que o problema dele, daquele homem, estava para além da sua capacidade de resolver, eles disseram o seguinte para si mesmos: nós não podemos resolver o problema deste homem, mas nós podemos levar o problema deste homem para alguém que pode resolver. Está aqui, o Beto está aqui, ele é testemunha do que eu já disse para os irmãos. Alguns meses atrás, cheguei lá na loja que ele trabalha, e lá tinha um moço diferente, não é isso? Conversando, contou a história daquele homem. Um homem que foi colocado ali no hospital para morrer. Um dia chegamos lá, aliás, aí o Rodrigo, que é parceiro do Beto no trabalho, disse: pastor, será que você poderia visitá-lo? Falei: fala com o jovem aí, se ele... E o jovem filho dele disse: ah, sim, está lá no hospital do Broward, e você pode visitar assim, assim. Fomos lá e continuamos indo lá por muitas vezes. Passaram alguns meses, tiraram ele daquele hospital, porque queriam transferi-lo para o andar de cima, que era onde ficavam os pacientes terminais. E eu lembro que quando os médicos disseram para a mãe daquela mulher, esposa do homem que estava doente: ele não tem mais solução, ele vai ser levado para cima para morrer, e lá em cima se dá medicamentos mais fortes para pessoas que estão morrendo, para que não sintam tanta dor. Lembro como se fosse agora, eu disse para aquela mulher: este é o diagnóstico do médico, e esse diagnóstico está correto, porque foi uma junta médica que está dizendo isso, mas esse não é o diagnóstico de Deus. A senhora está sendo desafiada ou a crer no diagnóstico do médico ou no diagnóstico de Deus. O que a senhora quer crer? A senhora quer crer comigo de que Deus, se Deus não deu esse diagnóstico, Ele vai operar nele? Sim. E ali nós começamos a orar e clamar, quase todo dia indo ali. Um dia eu chego lá na loja, lá no shopping que ele trabalha, e o Beto me pergunta: pastor, não foi isso que você falou? O senhor sabe alguma coisa sobre aquele homem? Eu disse: não. Aquele homem, o que aconteceu com ele? Estava lá no norte, recuperando para ir embora. Irmãos, eu podia fazer alguma coisa? Nada. Mas eu podia levar aquele homem e apresentar para quem podia. Todos os dias você se depara com gente assim, querido. Mas, irmãos, não é só aqui nos Estados Unidos, não, no Brasil também está esse mesmo corre-corre, irmãos. Estive agora lá recentemente no Brasil, e é esse mesmo corre-corre. É gente que não tem tempo para ninguém, para nada, nem para a família. E a gente vai, irmãos, se escondendo atrás de: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não posso fazer nada.
Será que não pode mesmo? Será que não há um espírito de insensibilidade tomando conta de nós? E a nossa consciência vai ficando cada vez mais cauterizada, que nos impede de enxergar a necessidade dos outros. O que nós encontramos desses 4 homens, que foi sensibilidade e interesse em ajudar o próximo, faltou nos discípulos em relação àquela mãe que clamava pela cura e pela libertação da sua filha. Agora, minha pergunta para você, meu irmão, nesta noite é: será que não está faltando um pouco também desta virtude em você? Será que você não tem se escondido atrás da desculpa do não tenho tempo, não tenho dinheiro, não posso fazer nada? Ouça com atenção o que eu vou lhe dizer. Mas antes, a Jandira, acho que cansada de ver muitas vezes eu passar por alguns momentos delicados, difíceis, especialmente da parte de pessoas que a gente socorre, e às vezes ser tratado com tanta indiferença, que essa semana disse: por favor, dá um break, dá um tempo. Disse: não. Quando Deus estiver me dando condições de estender a mão, e peço a Deus que não me deixe fazer nada para poder ter recompensa de alguém, ainda que no fundo você gostaria de ver pelo menos uma manifestação de gratidão de alguém. Agora, ouça com atenção que eu vou lhe dizer, que eu tenho 2 coisas finais aqui nesse texto, nessa parte aqui, para falar para você, que pode interessar a você. Primeiro, se você é a pessoa que precisa de ajuda e tem se deparado com pessoas insensíveis no seu caminho, não deixe de perseguir os seus objetivos, porque quem poderia te ajudar pediu para você ir embora. Não vá embora, porque quem podia te ajudar mandou você embora. Siga o exemplo da mulher da qual nos fala o texto, que não deu ouvido às palavras dos discípulos e continuou na sua busca. Se você continuar o texto, você vai ver que ela continua batendo ali, não desistiu. Não desista. O pastor já deu umas indiretas para você, o irmão lá, o espiritualzão, o profetão lá, seja quem for, já deu a dica de que pessoas que não querem se envolver com a sua dor, envolver com o seu problema, já está dando a dica de que não quer mais saber de aproximação com você. Não desanime por causa disso. Não desanime. Segunda coisa, se você é alguém que pode ajudar, não se omita. Se você não pode resolver o problema de uma pessoa, leve esta pessoa com o seu problema para quem pode ajudar, como fizeram os 4 homens que levaram o paralítico e o colocaram diante de Jesus. Pare um pouco para pensar nesta noite, nessa mensagem que você acaba de ouvir. Vamos pensar, vamos refletir um pouquinho nisso. Vamos pensar nesse espírito de luta dessa mãe. E como pais que nós somos, não vamos desistir. Parece que não está dando resultados, nossos filhos continuam largados, parece que... Não desista do seu filho. Continua com esse espírito de luta. Segundo, não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. Ele é mais cruel do que você possa imaginar. Você não sabe do que ele é capaz de fazer. Você não faz ideia. Você hoje pode ser que você está bem. Você talvez ache que essa semana, uns dias atrás, estava no Rio e alguém disse: pastor,
eu achei que não podia ser pior do que estava. Eu disse: oh, meu querido, lá nos Estados Unidos, na minha igreja, os meus irmãos lá da igreja já sabem uma frase que eu digo: nada é tão ruim que não possa piorar, e nada é tão bom que não possa melhorar. Lá os irmãos da igreja, todo mundo sabe disso, que eu falo com muita frequência. É, pastor, mas eu achava que pior do que estava não podia ficar. Eu falei: meu filho, engano. Terceira coisa, querido, você serve a um Deus que é cheio de bondade, de compaixão e de misericórdia. Você nunca vai vencer a Deus, nunca. A misericórdia de Deus vai ser sempre maior que o seu pecado, vai ser sempre maior que tudo de ruim que você fizer. A graça de Deus vai ser sempre maior. Você nunca vai vencer a Deus. Quarto, não seja insensível. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado hoje, precisando de ajuda, pode ser a pessoa que amanhã vai te ajudar. Hoje, como disse um pastor lá no Brasil agora recentemente, hoje você pode ser a pessoa, é uma fila só, a fila de quem está lá na frente que ajuda, e a fila lá de trás que às vezes está precisando de ajuda. Ele disse, ele dando testemunho dele, disse: olha, teve um período da minha vida que eu estava nessa fila, dando ajuda. E ele começa a falar, distribuía a cesta básica, ajudava as pessoas, começou a falar tudo que ele fazia. Aí passou um tempo, ele veio estudar aqui nos Estados Unidos, e diz ele que começou a depender de cesta básica. E ele falou assim: minha esposa, há uns anos atrás nós estávamos naquela fila, né, de quem dava a cesta básica. Hoje nós somos aqueles que recebem a cesta básica para sobreviver. A fila muda às vezes. Por isso, por mais corrido que seja o dia a dia, por mais duro que a vida seja com você, não perca a sensibilidade. Não perca a sensibilidade. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor preparou esta palavra para nós hoje. Às vezes um vai sair com uma porção maior numa determinada área, outra noutra, mas o certo é que todos nós precisamos de uma palavra dessa hoje. Deus, que o Teu Espírito possa aplicar essa palavra no nosso coração e nos ajudar a viver melhor os nossos dias na face da terra. Não, ó Deus, não permita que nós venhamos a perder o nosso espírito de luta, mesmo quando tudo parece que está perdido. Deus, não nos deixe, ó Deus, brincar com o diabo. O Senhor sempre tratou com seriedade esta questão. Por isso, ó Deus, faze-nos levar a sério essa questão também. Muitas vezes nós, como crentes, temos brincado com o diabo. Pai amado, Te dou graças pela compaixão e a misericórdia, a graça do Senhor sempre renovada e colocada diante de nós em nosso favor. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor jamais é vencido pelos nossos pecados. Tua misericórdia, Tua compaixão, Tua graça será sempre maior. Aleluia. Mas, ó Deus, livra-nos de sermos insensíveis com a dor do outro. Ó Deus, ainda que eu nunca mais venha precisar de ajuda, mas que eu não seja insensível com aquele que precisa. Como igreja, ajuda-me a viver assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriram
graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Desejo uma semana abençoada para o irmão que está ao seu lado. E vamos lá para o salão. O culto continua no salão.